Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Paulo, ele ora novamente. Por que novamente, pastor? Porque ele já orou, né? Já orou uma vez, então, para se fazer algo novamente, porque já foi feito. E Paulo novamente ora. Sabe, meus irmãos, quantas vezes for preciso, devemos sempre orar pela nossa família. E uma coisa que eu faço e peço para todos vocês, mãe, pai, irmãos, tios, né, dependentes, nunca pare de orar pela família. Nunca deixe de acreditar na recuperação, na transformação e na libertação da sua casa. Talvez você diga assim, pastor, já orei. Eu já pedi, pastor. Já participei até de campanha, de propósito. Já fiz um monte de coisa, pastor. Fiz até coisa que não era nem para fazer, mas eu não vejo resposta. Pelo contrário, eu oro e parece que piora. E talvez você até já ouviu o próprio familiar, filho, marido, esposa falar, olha, adianta não, hein? Fico orando aí, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada, deixa eu viver minha vida, deixa eu viver do meu jeito. Você quer me ver feliz, ô mãe, ô esposa, ô marido? Você quer me ver feliz? Vai viver sua vida e deixa a minha, sabe? E tem familiares que são assim. Nós oramos por eles, nós às vezes até falamos, ó, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, e de repente eles se negam, tá? Eles se negam. Não é que eles têm raiva de você, mas eles não gostam, eles não gostam. E às vezes você olha e percebe, meus irmãos, você percebe que talvez ele está sofrendo, ela está sofrendo. Não é religião não, tá? Eu não estou falando de religião, não estou falando de denominação. Ah, porque não é da minha denominação. Ah, porque não é da minha religião. Meus irmãos, eu não estou falando isso e não falo isso na live, tá? Todos os dias eu falo isso. Nós aqui não falamos de religião, nem denominação. Não te convido para estar na minha denominação, nem na minha religião. Pelo contrário, nós estamos aqui todos os dias falando de Deus e da palavra. Então, existem muitas pessoas, né, que fazem questão da pessoa estar na mesma religião do que ela. E tem pessoas que até brigam. Tem familiares que não se falam. Tem familiares que não se falam. Porque às vezes estavam na mesma religião, aí um sai, né, um se desvia, digamos assim, né? Um vai para um lado e a pessoa para de falar. Aí não fala com a família, não fala com os irmãos, não fala até mesmo com... Existe até a separação do marido e da esposa, sabe? Tudo por causa de, talvez, religião e de denominação. E isso não deve ser, meus irmãos, a prioridade. Sabe, a nossa felicidade, a nossa alegria não está na religião ou na denominação. A nossa alegria, a nossa vitória está em Deus. Então, quando Paulo ele ora novamente, é para que todas as famílias fossem abençoadas. E se precisasse orar novamente, ele ia orar. E nós devemos ser assim, meus irmãos, sabe? Devemos sempre dobrar os nossos joelhos. Quando eu falo dobrar os joelhos, não é... Pastor, eu não consigo dobrar meu joelho. Eu já ouvi isso. Pastor, eu não consigo dobrar meu joelho. Será que Deus, ele ouve a minha oração? Meus irmãos, não importa. Talvez até a posição, sabe? Não importa. Eu já vi pessoas dobrar o joelho, mas ser pessoas ruins. Pessoas que desejam mal para os outros. Eu já vi pessoas dobrar o joelho
mas desejar o mal para a própria família. Eu acho que não importa, não é a maneira, sabe? Ou o jeito. Por isso que eu falo de religião e denominação, que isso aí não muda a vida de ninguém. Mas eu falo de Deus. Quando a pessoa ela tem um coração voltado para Deus, quando a pessoa tem certeza daquilo que ela quer, quando ela entra na oração e pede exatamente aquilo que ela precisa, que não é o filho na religião, não é a família na denominação, mas sim uma transformação, uma libertação na vida do familiar, seja ele livre dos vícios, seja ele liberto das más companhias, e é isso que alegra o coração de uma mãe, sabe? E eu, infelizmente, nós nos deparamos, né, nesse caminhar, né, nessas andanças aí pelo Brasil, e nós já vimos muito isso. Muitas mães chateadas por causa de religião, muitos pais chateados por causa de denominação. Não ama o filho, não ama a família, não ama, não consegue orar para pedir livramento, não consegue orar para pedir proteção, não consegue orar para pedir restauração e união na família, não. A única coisa que pede, Senhor, coloca na minha religião, Senhor, coloca na minha denominação, porque só aqui ele vai ser feliz, só aqui que ela vai ser feliz, sabe, meus irmãos? E isso é a pior cegueira que uma pessoa pode viver. Porque a nossa alegria, a nossa felicidade, volta a repetir, está no Senhor. Somos felizes aonde estamos. Eu creio que você é feliz aonde você está. E que a maior alegria para uma mãe que vê o filho nos vícios é ele estar liberto. É ou não é verdade? Eu creio que a maior alegria para uma esposa é ver o marido transformado, sabe? E tudo é aos pouquinhos, meus irmãos. Tudo é uma caminhada, sabe? É porque nós, olha só, nós queremos as coisas muito rápidas. Senhor, eu quero isso, quero que aconteça isso, sabe? E na verdade tudo é uma caminhada. Tudo é como se estivesse subindo uma escada. É aos pouquinhos, sabe? É que claro que você está sofrendo, né? Você, esposa, marido, né? Mãe, enfim, pai. Você que está sofrendo, você quer ver logo a transformação. Você quer ver logo o resultado. Por isso que tem pessoas que ela oram, não vê o resultado e desiste. Pede e não acontece. Por isso que eu já vi também, né? E às vezes a pessoa faz tanta questão de levar o familiar, não, vai lá, vai na minha religião, vai na minha denominação e faz questão, faz questão, faz questão, e de repente leva. E às vezes é a pior coisa que fez. Porque talvez naquele dia, sabe, insistiu tanto que acontece às vezes alguma coisa que aquele familiar não gosta. Sabe, porque é assim, meus irmãos, nós estamos num lugar que tem muitas pessoas. De repente vê uma coisa que não gosta, ou fala-se uma coisa que não, sabe, não bate bem. Então não é as coisas de Deus, meus irmãos, não é forçada. As coisas de Deus não é na força e nem na violência. As coisas de Deus, transformação, libertação, restauração, são transformadas através de oração. Por isso que Paulo ele fala: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Meus irmãos, qual é a causa? Qual é a causa que você tem colocado os seus joelhos no chão? Qual é a causa que você tem se colocado diante do Senhor? A causa é o quê? Que o seu familiar esteja em determinado lugar? Ou que eles realmente sejam transformados, curados e libertos? Você está entendendo? Qual é o motivo? Qual é o motivo? O que vai te fazer feliz? O que vai te fazer feliz? Qual é a maior alegria na sua vida? Ele está no lugar? Hã? Ou realmente aconteceu uma transformação? Não, pastor, mas para acontecer uma transformação, ele tem que estar naquele lugar, porque aquele lugar lá é maravilhoso, aquele lugar lá, e só tem aquele lugar, é a última porta, e aquele lugar é a porta de Deus. Meu irmão, Jesus é a porta, ele é a porta. Jesus disse assim: quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Por isso que às vezes nós pedimos. Lembra que Jesus falou? Pedir e não receber porque pediu mal. Porque tem pessoas que colocam o joelho no chão
pede pela família, mas não tem uma causa justa. É uma causa injusta. Não, porque tem que ir lá, porque lá vai acontecer um milagre, lá vai acontecer isso, lá vai acontecer. E de repente não é isso. De repente não é aquilo. O que tem que acontecer é que Deus, o Espírito Santo, a presença do Senhor, possa tocar naquele coração de pedra e fazer a obra. Somente o Espírito Santo, minha irmã, meu irmão, pode entrar no coração e transformar a vida da pessoa. Por isso que eu estou falando, tem muitas mães, pais, tem muitas pessoas que oram errado, não tem causa nenhuma diante do Pai, não tem. Não tem causa nenhuma diante de Deus, não tem uma causa justa, não tem. Porque a oração não é para que haja uma transformação e um milagre de dentro para fora, mas é que a pessoa esteja num lugar, um determinado lugar, ou ir numa determinada pessoa, para que haja uma transformação de fora para dentro. E o verdadeiro milagre e transformação é de dentro para fora, meus irmãos. E é por essa causa que nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar pela nossa família, orar para que Deus possa fazer uma obra poderosa e maravilhosa na nossa família. Sabe, às vezes está lá envolvido coisa errada, nos vícios. O que você prefere? Pastor, eu quero que seja liberto dos vícios. Claro. Você está entendendo? Nós olhamos muito lugares, meus irmãos. Nós olhamos muito para o homem. Tem pessoas que exaltam, né? Engrandece o homem, não, porque aquele ali, aquele lá, não, meus irmãos. O homem não é nada. Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é poderoso. Então nós oramos de forma errada, pedimos de forma errada e não recebemos. Não temos as recompensas, aquilo que pedimos, porque o Senhor Jesus falou, pediu porque não sabe pedir. Ah, mas como é que eu devo pedir? Aí a pessoa muda, Senhor, né? Por favor. Não, não é o jeito que fala, minha irmã. É uma causa justa, é motivo certo, é o motivo. A mudança do seu familiar é para a honra e glória de quem? Ah, pastor, é para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Ah, pastor, olha, desde quando, olha, aquele lugar, aquela pessoa, não, a honra é de Deus. O milagre é de Deus. Homem não pode fazer milagre, lugar não pode mudar a vida de ninguém. Claro que estamos em lugares que gostamos, lugares que frequentamos, né? Lugares que você se sinta bem, mas não é aquele lugar que faz o milagre. Milagre só o Senhor pode fazer. Então nós temos que ter causas e motivos, razões para estar diante do Senhor. Se entramos no julgamento sem ter a certeza e a convicção do bom motivo, meu irmão, não temos resultado. Se você ir diante de um juiz e você tiver todo errado na empresa que você estava e de repente, vou botar na justiça a empresa. Se você não tiver justificativa, se você não tiver razão para entrar na justiça, você perde e perde feio. Ainda tem danos. Então tem muitas pessoas que se colocam diante do Pai, diante de Deus, sem causa justa, pedindo transformação de uma forma errada. De uma forma errada. Devemos dobrar os nossos joelhos, colocar diante do Senhor a nossa família, para pedir, Senhor, faz um milagre na nossa família. Eu sempre falo isso aqui, já falei, né? Ah, pastor, ore pela minha família, ore. Sim, vamos orar. Mas eu acho que a oração que funciona é quando você ora assim pelo seu filho, de repente está envolvido nos vícios. Você ora assim, Senhor, que ele sinta nojo. Que ele sinta nojo desse vício maldito. Que ele sinta vontade de se afastar de pessoas negativas, pessoas que levam ele ou ela para o buraco, para o fundo do poço. Eu acho que é essa oração, meus irmãos, eu acho, na minha opinião, que é que se deveria ser feita. Porque enquanto a gente ficar esperando e aguardando que alguém faça alguma coisa, ninguém vai fazer. Enquanto estivermos esperando que alguém socorra, ninguém socorre. Mas quando o Espírito Santo entra no coração daquele filho, daquela filha,
que está envolvido em coisa errada, ele entra, ele penetra naquele coração, porque nós mesmos não conseguimos fazer. Tem mães que sentam o filho assim no sofá, paz, e começam, ó, se você não parar com isso aí, você vai embora de casa. Se você não parar com isso, eu não vou fazer mais isso. Se você, meus irmãos, briga, discussão, ameaça, não muda a vida de ninguém. A transformação, lembra? É de dentro para fora. Então nós temos que ter motivos e causa justa para chegar diante do Senhor, para orar pela nossa família. Não adianta ameaçar, não adianta brigar, não adianta, olha, desse jeito eu não quero mais você na minha casa, vai embora, não sei o que, tá? Não adianta. Não é assim. Eu acho que a oração que deveria ser feita, claro, isso é minha opinião, é de nós orarmos para que Deus possa tocar no coração e ele e ela sentir nojo. Sabe, de repente você está vivendo uma traição. E às vezes, ai, pastor, afasta aquela pessoa do meu marido, afasta aquele marido da minha esposa, sabe? Eu acho que a oração tem que ser ao contrário. Senhor, que o coração dele, sabe, que ele sinta vontade de não querer mais se envolver com essa pessoa, que ele se liberte disso, que ele não sinta mais desejo, vontade de estar com essa pessoa. Eu acho que é essa oração que deveria ser feita. Você está compreendendo, minha irmã? Você está compreendendo? Eu acho que é dessa maneira. Eu acho que essa oração de dentro para fora, porque ninguém é convencido. Ninguém é convencido. Não adianta você querer convencer a pessoa, não adianta. Não adianta você falar, você está errado, você tem que mudar, olha teu jeito, você está acabando com você, olha a tua vida, olha o teu casamento, a tua família. Não adianta, não adianta. Tem pessoas que vai ouvir, né? Vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Não adianta. Então nada melhor e maravilhoso do que a própria pessoa, o próprio familiar, reconhecer que está errado, que está andando pelos caminhos tortuosos, que deve largar sim a vida errada, deve largar sim, sabe, uma terceira pessoa, mudar o seu comportamento, mudar suas atitudes. Eu acho que quando a pessoa começa a entender isso, minha irmã, meu irmão, tudo se transforma. Aí a pessoa que dobra os joelhos, que clama ao Senhor pela família, nesse sentido, ela tem vitória. Ele tem vitória. Enquanto acharmos, enquanto orarmos, ele tem que estar em tal lugar, ele tem que estar ali, ele tem que ir lá naquele homem, ele tem que ir lá naquela mulher, porque quando ele for lá, porque quando ele estiver lá. Não, meus irmãos. A transformação, eu já vi pessoas irem para determinados lugares, ser, né, tocadas por determinadas pessoas, mas a vida não muda. Porque a mudança não é de fora para dentro. Lembra que eu falei? De dentro para fora. E quando acontece essa transformação, meus irmãos, quando acontece esse milagre da pessoa entender que ela precisa se libertar, que ela precisa se ver livre dos vícios, que precisa se ver livre dessas coisas erradas que tem feito, talvez com você, minha irmã, meu irmão. Talvez tem pais que não compreendem, que talvez maltratam os filhos, estão se afastando dos filhos. Tem pais que não percebem. Não, que nada, eu tô aqui, eu dou de comer, né? Eu tenho aqui tudo, quer brinquedo, tem cá, tem tudo aqui, quer açaí, quer passear, quer dinheiro, tô aqui. Mas às vezes não acordou e não despertou, que às vezes o que precisa é da presença, sabe? É de estar junto. Tem muitos pais que não percebem isso. E tem mães que vai brigar ainda com o pai, né? Com o marido. Você tem que dar mais atenção. Aí fica e não resolve. É uma brigaiada, né? Uma brigaiada, é discussão. Aí é um brigando com o outro. Você tem que fazer isso por mim. Você tem que fazer. E enquanto a pessoa não perceber que está errada, enquanto a pessoa não acordar para a vida, não adianta. Então qual é o nosso dever? O nosso dever é dobrar os joelhos, clamar pela nossa família, para que Deus possa tocar naquele coração, naquele de pedra, sim, pedra, sabe? E transformar, sabe,
aquele coração e fazer com que eles reconheçam que estão vivendo uma vida errada, que estão agindo de uma forma que está desagradando, sabe? Que eles venham perceber que estão agindo de uma maneira que está ferindo e machucando a família. Você está entendendo, minha irmã? Você está entendendo, meu irmão? E é nesse sentido que nós vamos orar agora. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor para que o Espírito Santo toque no coração da sua família. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas, Pai, que estão dobrando os joelhos, pessoas que estão dobrando o coração, pessoas que estão se colocando diante do Senhor, Pai, com uma causa, com um motivo de pedir ao Senhor, de pedir ao Espírito Santo que toque no coração do filho, que talvez está envolvido na vida errada, na criminalidade, envolvido em más companhias. Que o Espírito Santo toque nesse coração e que ele venha despertar, e ela venha despertar, e ver que essas atitudes têm magoado, têm ferido essa família, e tem prejudicado a ele mesmo, a ela mesma. Senhor, toca no coração do marido, que ele reconheça, Pai, talvez as suas atitudes erradas, o jeito de falar, o jeito de agir, agressão, o modo, a maneira que agride verbalmente. Talvez existe uma traição na vida da esposa, na vida do marido. Talvez, Pai, essa casa está vivendo um dos momentos mais complicados em relação à família. É vício, doenças, perseguições, derrotas, fracassos, portas fechadas. Talvez essa pessoa, Pai, não sabe mais o que fazer. Talvez recorre até mesmo ao homem. Talvez pede a tantas pessoas, busque em tantos lugares respostas, saída, solução. Pede tantas coisas, Pai. Talvez um milagre, uma transformação de fora para dentro. E talvez essas respostas ou essas orações não são respondidas. Parece que o Senhor não está ouvindo. Mas a verdade é, Pai, que talvez não estamos colocando diante do Senhor uma causa justa, uma causa com sentido, com razão. Talvez estamos pedindo, mas não estamos pedindo, Pai, da maneira correta. Estamos pedindo mal, pedindo que talvez que se a pessoa, o familiar, estivesse em determinado lugar, ou fosse para a religião tal, a denominação tal, a vida ia mudar. Não, Pai, a nossa vida muda e da nossa família muda quando há o encontro com o Senhor, quando o Senhor toca, quando o Senhor transforma, quando o Senhor visita, Pai, a nossa casa, visita a nossa família, faz uma obra, Pai, uma transformação nesse coração. Meu Deus, que o Senhor possa tocar de uma maneira, Pai, aonde eles reconheçam que estão agindo errado, que essa vida que estão levando de vício, essa vida que estão levando, Pai, não presta, e que eles sintam, Pai, o desejo, meu Deus, de se libertar, de sair disso, de se livrar dessa situação. Liberta a nossa casa, Pai. Liberta a nossa família. Se tiver algum familiar doente, seja curado. Se tiver algum familiar desenganado pelos médicos, talvez até o exame, o laudo está ali constatando a enfermidade, mas que no Teu nome, Pai, aconteça maravilhas. Seja, Pai, tocada a nossa família, restaurado. Sejam eles livres dos vícios, da praga, da maldição. Meu Deus, se fizeram algo, um trabalho contra a nossa família, seja repreendido. Abre as portas, Senhor. Abre as portas nessa casa. Meu Deus, traga prosperidade, bênçãos para essa família. Senhor, restaura a vida sentimental. Pessoas que não dão certo com ninguém. Tudo, Pai, tudo dá errado. Tudo, parece que as coisas vão dar certo, mas dá tudo errado, Senhor. Arranca essa praga, essa maldição, essa inveja, essas palavras, Pai, que entram na vida dessa pessoa com uma forma, meu Deus, até de sutil, mas talvez tenha feito um estrago na vida dessa pessoa. Meu Deus, toca no coração da nossa família, toca no coração do nosso familiar e liberta, Pai.
em o nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, estenda as suas mãos, isso. Com uma das suas mãos, estenda em direção a todos os cômodos da sua casa. Vai estendendo as mãos, porque eu creio que é o próprio Senhor, minha irmã, é o próprio Senhor abençoando a tua casa. Abençoa a tua casa, minha irmã. Abençoa a tua casa. Estenda as suas mãos para a sala, cozinha, quarto, aonde você estiver. Estende as suas mãos e fala: Senhor, abençoa a minha casa. Abençoa a minha família. Senhor, repreenda todo vício, toda briga, toda contenda, espírito de confusão, de separação, toda doença. Em o nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus, vai transformando, Pai. Vai transformando essa casa, vai transformando essa família, Pai, que talvez está vivendo, meu Deus, guerras, lutas, doenças, enfermidades. Transforma essa casa, Pai, em um lar, Pai. E não num campo de guerra, e não num campo de confusão, de brigas, mas num lar, Pai, feliz, abençoado, que o Senhor possa tocar na família, que o Senhor possa restaurar todas as coisas em o nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão em direção à porta da sua casa, à entrada da sua casa. Estenda as mãos. Senhor, abençoa a nossa casa. Abençoa a porta da nossa casa, Pai. E se entrar alguém com má intenção, inveja, olho grande, talvez a nossa própria família, talvez sendo vítima de um mal, talvez pisar ou receber alguma coisa, talvez trazendo algo que talvez não saiba, mas algo que foi talvez feito para entrar na nossa casa. Meu Deus, que todo mal fique do lado de fora. Briga, contenda, toda discórdia. Não, Pai, não queremos briga na nossa casa. Não queremos confusão, Pai. Não queremos o mal habitando na nossa casa. A nossa casa pertence ao Senhor. A nossa casa é morada do Teu Espírito. E que Ele é que venha reinar na nossa casa. É Ele que venha fazer morada no coração do filho, do marido, da esposa. É Ele que possa fazer morada na nossa vida. Então que a nossa família, os amigos, pode entrar todo mundo, mas o mal não. O mal fica do lado de fora, porque dentro de casa é a Tua presença, o Teu Espírito. Senhor, restaura, Pai. Restaura essa casa. Pessoas que não conseguem dormir, que tenham paz. Pessoas que não conseguem dormir porque talvez vê vulto, talvez ouve vozes. Meu Deus, repreende essa maldição. E se tiver alguma coisa nessa casa que talvez foi oferecida, alguma coisa que entrou nessa casa, e talvez desde o dia que entrou nessa casa, começou doença, começou um monte de coisa, meu Deus, vai lá, Pai, porque o Senhor sabe. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Quebra esse mal, desfaça esse laço, desfaça, Senhor, e que haja paz, alegria nessa casa e nessa família. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha casa, a minha vida, a minha família nas Tuas mãos, pois eu creio, diga eu creio, que o Senhor vai abençoar e tem abençoado a minha casa. Eu entrego tudo em Tuas mãos, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que ainda hoje, fala aí minha irmã, ainda hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.